Ninguém percebeu ainda, mas o que a gente vive aqui é um regime muito juristocrata. É a justiça que determina o que a gente deve ou não fazer. O poder, o que o povo escolheu, já foi embora há muito tempo. São regimes que são camaradas, como o Kim Jong-un falou, mas uma observação que deve ser feita aqui em relação a esses dois regimes. Tem agenda woke lá dentro? Tem agenda globalista? Não. Não tem, né? Assim como não tem na China, não tem na Coreia do Norte e não tem na Rússia. Aqui no Brasil tem agenda woke, esquerdista, essa agenda do pessoal da sopinha de letras? Tem, né? Então, o pessoal da sopinha de letras, que gosta de apoiar regime comunista, preparem-se, porque o regime comunista instalado, vocês deixam de existir. Enfim, são ditadores sanguinários, genocidas, infanticidas. O Kim Jong-un é uma das piores pessoas que habita esse planeta no momento, que escraviza, que mata, que faz, destroça o seu próprio povo. Engraçado a sigla, né, do nome da Coreia do Norte. Sabe, Vanessa, o que significa a sigla? RPDC? República Popular Democrática da Coreia. É igual o Lula quando diz defender a democracia, Moraes. É a mesma coisa do Kim Jong-un lá falando que o país dele é uma democracia. Aí, meu querido, pra quem é agente russo, gosta da Rússia, gosta do Putin e tal. Olha quem fez elogios. O camarada dele, Kim Jong-un. Vanessa Moreira. Timóteo, a gente vê hoje uma crescente, né? Uma crescente dos conservadores de gibi, porque acham que Putin tem que ser respeitado como um grande conservador, tem esses conservadorzinhos de gibi. Tem muita gente já defendendo abertamente a ditadura russa, dizendo que pelo menos a sociedade é controlada e funciona, que isso já faz parte também da cadência brasileira de aceitar culturalmente um controle estatal. E é isso, não tem nem o que falar, né? Parceria entre ditadores no mundo, isso é normal, é comum. E a gente já vê aqui no Brasil um terreno fértil para isso, porque já tem uma boa parte da população miserável, esses aí não se governam, quem os governa é o próprio estômago, e uma parte da população brasileira pseudo-intelectualizada, que não tem intelecto nenhum, mas tem dinheiro, tem influência, que já aceita a ditadura russa como algo bacana e que deve ser considerado, dentro, inclusive, do próprio movimento que nasceu aí, o movimento de bolsonarismo, né, que nasceu aí da direita desde 2018, já tem muita gente sinalizando simpatia à ditadura russa, não tem nem o que falar. Paciência, eu acho que o Brasil, quando eu falo aqui que o Brasil está caminhando para total desgraça, as pessoas acham que eu estou sendo pessimista, eu estou sendo altamente realista diante dos fatos. Se você acha aí bacana, né, só para ter uma ideia, a nível interno, o Aldo Rebelo também é um grande admirador da ditadura russa, assim como o cara lá do PCO. E todos os dois são pró-Palestina, tá? Então, se você aí acreditou na tal da embaixada de Israel que ia sair, se você um dia pensou, né, que o Brasil poderia ter uma grande relação com Israel, enfim, se você acreditou nisso, é esse mesmo grupo político que endossa nomes internos aqui no Brasil, que admira ditadores como Putin e como o Hamas e a Palestina, só para você ficar bem ligado nisso aí. Perfeito. Pablo Sonati, o que você acha aí dos elogios do Kim Jong-un ao Putin? Seu áudio está desligado, Pablo. Desculpa, eu acho normal de quem vem. Quem mantém a Coreia do Norte, Cuba, Venezuela, é a Rússia, a China. Então, em relação a eles ali, normal que eles se tratem bem, que eles se lambam, que, enfim, são ditadores sanguinários, genocidas, infanticidas. O Kim Jong-un é uma das piores pessoas que habita esse planeta no momento, que escraviza, que mata, que faz, destroça o seu próprio povo. Não tem nem palavras, é o próprio capeta na Terra. Esse gordinho aí é um capeta na Terra. Entre eles ali, tudo bem, eles se protegem.
enfim, são comunistas. O problema é a nossa relação, né? Digo nossa, do Lula, né? Dos nossos políticos com esse povo, tanto com a China, né? Que é outro que sustenta, a China também sustenta a Coreia do Norte, com a Rússia, com indiretamente. Daqui a pouco o Lula vai estar conversando com esse cara aí também, cara. Não admiro nada se ele bater e chamar esse Kim Jong-un de camarada. Então, o problema do Brasil é com quem que o Brasil está se metendo e o que vai acontecer com o Brasil se ficar se metendo com esse povo. A gente sabe que na nossa Suprema Corte tem muita gente que é comunista assumido lá como Flávio Dino. É o perigo que a gente tem de estar do lado dessas pessoas. Vamos ver o que acontece. Espero que aconteça um milagre no Brasil. Só um milagre, viu, Vanessa? Se eu vejo você falando aí, só um milagre. É só um milagre mesmo. E, assim, é bem interessante isso, porque eu sempre falo também, quando há oportunidade, que a ditadura no Brasil, ela acontece de uma forma um pouco diferente dos demais países. A gente tem aí 2 estadistas, né? A gente tem aí o Kim Jong-un e o Putin como ditadores nos seus países. Aqui no Brasil, a coisa é um pouco peculiar. A imagem do Lula não é associada à ditadura alguma, certo? E o que a gente vive aqui é um controle do judiciário, que óbvio que foi fomentado também pela cultura, durante décadas aí, implementada pelo PT, mas o que a gente assiste hoje aqui no Brasil é um controle do judiciário, é uma ditadura específica. O que acontece aqui não acontece em outros lugares. A gente tem aqui um judiciário que escraviza as pessoas. A gente tem de se submeter ao judiciário para buscar nossos direitos, para buscar nossas reparações morais diante do que fazem conosco. E muitas vezes esse judiciário a gente não pode nem sequer questioná-lo. E eles nos servem, porque nós, população, é quem pagamos o salário dessas pessoas. E eu falo de todas as instâncias do poder, não só da Suprema Corte. Todas as instâncias do poder isso acontece. E essa ditadura do judiciário, ela vai escalonando do pequeno juiz, do juiz ali de primeira instância até a mais alta corte. E todos nós estamos submetidos a isso. É interessante, porque ninguém percebeu ainda, mas o que a gente vive aqui é um regime muito juristocrata. É a justiça que determina o que a gente deve ou não fazer. O poder, o que o povo escolheu, já foi embora há muito tempo. Não é à toa que a gente tem 1 milhão de votos do paulistano, praticamente, sendo jogados na lata do lixo, agora com a situação da Carla Zambelli, e o parlamento simplesmente silenciado, calado, sem fazer um ai a respeito do que está acontecendo. Também para comentar... Fala, Pablo, pode falar. Só para concluir, quem poderia mudar esse cenário seria justamente os deputados e os senadores, que por estarem com o rabo preso, vou dizer bem claro, estão com o rabo preso sim, com muitos podendo ser julgados pelo próprio STF, eles não batem de frente. O Hugo Mota agora falou que vai pôr na Assembleia para votar, né, a cassação ou não da Carla Zambelli, tudo conversa fiada para fingir que temos ainda separação dos poderes, mas a gente já sabe, se vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Daniel Silveira. O judiciário tem bastante... hoje o judiciário manda no Brasil, mas quem poderia barrar, acho que se sente protegido também. É um segura a mão do outro, uma coisa louca, né? Meu querido Felipe Saldanha. O Kim Jong-un elogiando o Putin. São dois regimes comunistas, totalitários. Obviamente são regimes nacionalistas. É o pior de todos, que é o regime nacional socialista. São regimes que são camaradas, como o Kim Jong-un falou, mas uma observação que deve ser feita aqui em relação a esses dois regimes. Tem agenda woke lá dentro? Tem agenda globalista? Não. Não tem, né? Assim como não tem na China, não tem na Coreia do Norte e não tem na Rússia. Aqui no Brasil tem agenda woke, esquerdista, essa agenda do pessoal da sopinha de letras? Tem, né? Então, o pessoal da sopinha de letras, que gosta de apoiar regime comunista, preparem-se, porque o regime comunista instalado, vocês deixam de existir. São os idiotas úteis, né? Que de tão idiotas sequer entendem a quem são úteis. Então esses dois regimes, eles se complementam. O mais engraçado nisso tudo, sabe o que é? Se é que é para ser engraçado, é força de expressão, né? O mais interessante aí é que o Thiago Ávila, aquele integrante do PSOL, que foi para a faixa de Gaza, lá naquele
Com a Greta? Isso, com a Greta, a Flotilha da Liberdade. Tem um vídeo dele rolando nas redes sociais, mostrando a opinião dele a respeito do regime do Vladimir Putin. Ele disse que o Putin é um ditador de extrema direita. Então, assim, só para vocês entenderem como funciona a cabeça de um esquerdista, ele não consegue aceitar a realidade. Ele não consegue entender que o regime que ele defende é um regime igual, irmão siamês do Adolfinho do Bigodinho. Então é um regime nacionalista, é o que praticamente defende o Aldo Rebelo, o PCO, né, que agora está na moda aí lá pela Austrália, o presidente acho que é do PCO, lá na Austrália. Tem uns australianos que são baianos que gostam. Isso, e o pessoal gosta bastante, né? Então eles gostam exatamente desse tipo de regime, o regime nacional socialista, que é a mesma coisa que o regime do Adolfinho do Bigodinho. Então, esperar o quê? Eu só quero ter a chance, caso a gente ingresse nesse eixo do mal aí, eu quero ter a chance de que aqui no Brasil tenha alguém parecido com o Putin. Imagina você obrigar todos a ter um cabelo igual ao do Kim Jong-un. Eu tô ferrado. Eu prefiro que seja o Putin. Porque aí você vai ser executado, viu, Saldanha? Eu vou ser executado. Então, igual o Putin, carequinha assim, fica mais fácil pra mim, né? É verdade. Se for igual o Putin, você tá sapo. São 9h21. Não sei se o Saldanha se recorda, ouvinte também. Aquele comentarista Foi o Guga Chakra que disse isso, que o Maduro era um líder de extrema direita. Lembra disso, Saldanha? Coloca o Saldanha, por favor, na tela. O Saldanha, foi o Chakra que falou que o Maduro era de extrema direita. Algum desses aí, exatamente a esquerda não consegue assumir, né? Os seus pais. Não assume. Eles não assumem. Mas a gente já sabe lidar com isso aí. A cabeça deles é algo impactante, né? Porque eles distorcem tudo. É o regime que subverte a percepção da realidade. Isso está lá, dito em várias passagens do Yuri Bezmenov, ex-agente da KGB, em suas palestras, entrevistas. Ele que era um agente da KGB, da União Soviética, dentro dos Estados Unidos, recrutando jornalistas, estudantes, empresários, atletas, e ele tinha como objetivo justamente realizar esse aparelhamento das instituições e fazer esse trabalho de subversão da percepção da realidade. Então eles vão subvertendo isso e dane-se a verdade, a realidade. Hoje a gente tem que aceitar que homem engravida. Então, é complicado, né? Ô rapaz, que é isso, não sai agora não. Antes, deixa o seu likeinho, deixa a sua inscrição. Aproveita e já nos segue também, viu? @BradoRádio. Se você não seguir e não deixar o likeinho, certamente você é um esquerdista, viu? Um petista, viu? Um cheiro mole, viu, meu irmão? Então saia pra lá. Mas se você for de direita, for conservador, já nos segue, viu? @BradoRádio. Aproveita e deixa o likeinho também, viu? Valeu, meu irmão. Forte abraço e até a próxima.